Olá, tudo bem? Vamos a mais um capítulo do livro Foco, de Daniel Goleman, o livro Atenção e seu papel fundamental para o sucesso, que eu estou lendo para você está acompanhando tanto no áudio quanto em vídeo, e você tem, como eu já digo sempre nos outros vídeos, a opção de apenas ouvir o que eu estou dizendo, sem precisar necessariamente ficar assistindo, mas se quiser assistir, é um prazer. Lendo de forma diferente dos outros audiobooks, esse você pode assistir a leitura em tempo real do livro Foco. Vamos agora para o capítulo parte 4, né? Na verdade o 7º do livro, mas no nosso quarta parte, onde ele fala que vendo a nós mesmos como os outros nos veem. Página 71. Temos uma regra de proibido imbecis. Mas nosso diretor de tecnologia é um imbecil, diz a executiva de uma incubadora tecnológica na Califórnia. Ele tem bastante competência no que faz, mas é muito agressivo. Discrimina as pessoas de quem não gosta e privilegia seus preferidos. Ele tem zero autoconsciência, ela acrescenta. Simplesmente não se dá conta de quanto está sendo agressivo. Se observamos que ele está sendo agressivo, mostrando isso para ele, ele inverte a situação, fica irritado ou acha que o problema é nosso. Mais tarde, o presidente da empresa me contou. Trabalhamos com ele por mais uns 3 meses, mais ou menos, e então, finalmente, tivemos que dispensá-lo. Ele não conseguiria mudar, era muito agressivo e sequer conseguia enxergar isso. Com muita frequência, quando perdemos o controle e agimos de modo desagradável, não temos a noção do que fazemos. E se ninguém nos diz nada, continuamos exatamente desta forma. Um ótimo teste de autoconsciência é uma avaliação 360 graus, em que nos pedem para nos avaliarmos em relação ao comportamento ou características específicas. Essa autoavaliação é comparada com as avaliações feitas por cerca de 1/2 de pessoas a quem pedimos que nos avaliem usando a mesma escala. Escolhemos essas pessoas porque elas nos convencem bem e respeitamos a capacidade de julgamentos dela. Elas nos conhecem muito bem. E como as notas são anônimas, elas se sentem à vontade para serem verdadeiramente francas naquilo que estão dizendo. A diferença entre como nos vemos e como vemos a nós mesmos e como os outros nos consideram é uma das melhores avaliações que podemos ter da nossa própria autoconsciência. Existe uma relação intrigante entre a autoconsciência e o poder. Há relativamente poucas diferenças entre avaliações próprias e as dos outros nos níveis mais baixos das hierarquias ou dos colaboradores individuais. Mas quanto mais alta é a posição de alguém numa organização, maior é essa diferença. A autoconsciência pode diminuir com as promoções na hierarquia da organização. Uma teoria: essa diferença aumenta porque, conforme as pessoas ganham poder dentro de uma organização, encolhe o círculo daqueles que se dispõem ou têm coragem suficiente para falar sinceramente sobre os seus problemas. E há ainda aqueles que simplesmente negam os seus problemas ou sequer os enxergam. Qualquer que seja o motivo, os líderes desligados veem a si mesmo como sendo muito mais eficientes do que aqueles a quem estão lidando ou os veem. Uma falta de autoconsciência deixa você completamente sem noção. Pense no seriado The Office. Uma avaliação 360 graus propicia o poder de nos vermos pelos olhos dos outros, o que oferece outro caminho para a autoconsciência. Robert Burns, o poeta irlandês, celebrou este caminho em versos. Oh, there gods that give one guy us to see ourselves as others see us. Ah, que os deuses nos dessem o presente de vermos a nós mesmos como os outros nos veem. Uma visão mais sarcástica foi dada por W. A. Auden, que observou: pode até ser que eu me ame, mas cada um de nós cria uma autoimagem positiva na mente ao esquecer seletivamente o que nos é desfavorável e lembrar o que temos de admirável. E acrescentou: fazemos algo parecido com a imagem
que tentamos criar nas mentes dos outros para que eles possam nos amar. E o filósofo George Santana levou isso ao extremo, ao observar que as outras pessoas pensam ao nosso respeito, o que as outras pessoas pensam ao nosso respeito não tem muita importância, exceto pelo fato de que depois que sabemos disso, modifica profundamente o que pensamos sobre nós mesmos. Filósofos sociais chamam esse efeito de reflexivo, de selfie do espelho, como imaginamos que os outros nos veem. Nossa noção de selfie, nesta visão, surge em nossas interações sociais. Os outros são nossos espelhos. Nós refletimos para nós mesmos. A ideia foi resumida como: eu sou o que eu acho que você acha que eu sou. Através dos olhos e ouvidos dos outros. A vida nos dá poucas chances de enxergarmos como os outros realmente nos veem. Deve ser por isso que a disciplina ministrada por Bill George em Harvard Business School, a disciplina chamada Desenvolvimento Autêntico de Liderança, esteja entre as mais populares e lotadas toda vez que é oferecida. O mesmo ocorre com uma disciplina semelhante no curso de administração em Stanford. Como George me disse, sabemos quem somos até nos ouvirmos contando a história da nossa vida a alguém em que confiamos. Para agilizar esse aumento de autoconsciência, George criou o que ele chama de grupos do verdadeiro norte, no qual o verdadeiro norte se refere ao encontro da bússola interna e dos valores centrais. O curso dele possibilita aos alunos a oportunidade de integrar um desses grupos. Um dos preceitos dos grupos é: autoconhecimento começa com autorrevelação. Esses grupos, que qualquer um pode formar em qualquer lugar do mundo, são, segundo George, tão abertos e íntimos, ou até mais do que reuniões de 12 passos ou dos grupos de terapia, oferecendo um lugar seguro em que seus membros possam discutir questões pessoais que eles não acreditam conseguir abordar em qualquer outro lugar, senão nesses grupos. Frequentemente, nem mesmo com seus parentes mais próximos. Não se trata simplesmente de enxergar a nós mesmos como os outros nos enxergam. Trata-se também de ouvir a nós mesmos como os outros nos ouvem. Não fazemos isso. A publicação Surgery relata um estudo em que o tom de voz de circunregiões foi avaliado com base em trechos de 10 segundos gravados durante consultas com seus pacientes. Metade dos cirurgiões cujas vozes foram avaliadas havia sido processada por erro médico, a outra metade não. A voz daqueles que haviam sido processados por erro era muito mais frequentemente avaliada como arrogante e indiferente. Cirurgiões passam mais tempo do que a maioria dos outros médicos explicando detalhes técnicos a seus pacientes, bem como revelando os piores riscos das cirurgias. É uma conversa difícil que pode levar o paciente a um estado de alta ansiedade e uma vigilância aumentada em relação a pistas emocionais. Como se trata de o paciente ouvir o cirurgião explicar detalhes técnicos e assustadores riscos potenciais, o radar de perigo do cérebro fica em alerta máximo, em busca de indícios do quão seguro tudo aquilo realmente pode ser. Essa possibilidade aumentada, essa sensibilidade aumentada, pode ser o motivo pelo qual a empatia e a preocupação, ou melhor, a falta delas, demonstradas no tom de voz de um cirurgião, tende a prever se ele será processado caso alguma coisa dê errado. A acústica do nosso crânio faz com que escutemos a nossa voz de uma forma muito diferente da que os outros escutam. Mas nosso tom de voz tem uma imensa importância no impacto do que dizemos. Uma pesquisa descobriu que quando as pessoas recebem um feedback de desempenho negativo num tom de voz gentil e solidário, saem da conversa com sensações positivas, apesar do feedback ter sido negativo. Mas quando recebem avaliações de desempenho positivas com tom de voz frios e distantes, acabam se sentindo mal, apesar de ter recebido uma boa notícia. Uma solução proposta no artigo da Surgery seria mostrar aos cirurgiões uma gravação de sua voz durante as consultas com pacientes,
para que eles possam ouvir como falam e possam receber treinamentos sobre formas de fazer com que suas vozes transmitam empatia e cuidado, ouvir a si mesmo como os outros nos ouvem. Pensamento de grupo, pontos cegos compartilhados. Na esteira do desastre econômico dos veículos de investimento baseado em derivativos de alto risco, foi entrevistado um financista cujo trabalho vinha criando justamente esses instrumentos derivativos. Ele explicou de que modo, em seu trabalho, ele rigorosamente, rotineiramente, tomava imensos lotes de hipoteca de alto risco e as dividia em 3 partes: o melhor do pior, o não tão bom e o pior do pior. Então, tomava cada uma das partes e as dívidas em terços novamente e criava derivativos para investimentos baseado em cada um deles. Perguntaram a ele: quem iria comprar isso? A resposta dele: os idiotas. É claro que pessoas aparentemente muito inteligentes investiram nesses derivativos, ignorando os sinais de que eles não valiam tanto e enfatizando o que quer que pudesse apoiar sua decisão. Quando essa tendência a ignorar as evidências contrárias é compartilhada entre um grupo de pessoas, ela se torna um pensamento então de grupo. A necessidade implícita de proteger uma opinião apreciada, desconsiderando informações fundamentais contrárias a ela, conduz a um compartilhamento de pontos cegos que leva a más decisões. A decisão do presidente George W. Bush e de seus assessores próximos de invadir o Iraque baseado em imaginárias armas de destruição em massa é um exemplo clássico disso. Assim como os círculos de investidores financeiros que estimularam a tragédia dos derivativos imobiliários. Ambos os exemplos de pensamento de grupo catastróficos envolveram grupos isolados de tomadores de decisão que deixaram de fazer as perguntas certas ou ignoraram informações negativas, caindo numa espiral descendente de autoafirmação. A cognição é distribuída entre membros de um grupo ou de uma rede. Algumas pessoas são especialistas em uma área, enquanto outras dominam pontos fortes complementares. Quando a informação flui mais livremente no interior do grupo e para dentro dele, são tomadas melhores decisões. Quando a informação flui mais livremente do interior do grupo e para dentro dele, são tomadas melhores decisões. Mas aí o pensamento de grupo começa com um auto-engano compartilhado, a suposição não declarada de que sabemos tudo o que precisamos saber. Uma empresa que administra investimentos para pessoas muito ricas deu a Daniel Kahneman um verdadeiro tesouro. 8 anos de resultados de investimentos de 25 dos seus consultores financeiros. Ao analisar as informações, Kahneman descobriu que não havia relação entre o sucesso dos consultores de um ano para o outro. Em outras palavras, nenhum dos consultores era consistentemente melhor do que os demais na administração do dinheiro de seus clientes. O resultado não eram melhores do que mero acaso. No entanto, todos se comportavam como se houvesse uma habilidade especial envolvida. E aqueles que apresentavam melhor desempenho a cada ano recebiam um grande bônus. Com os resultados nas mãos, Kahneman juntou-se com os chefões da empresa e os informou de que estavam recompensando sorte como se fosse habilidade. Isso deveria ter sido uma notícia chocante para os chefões, mas os executivos continuaram jantando calmamente. E Kahneman diz não ter dúvida de que as implicações foram rapidamente varridas para baixo do tapete e a vida na empresa continuou exatamente como antes. A ilusão da capacidade, profundamente arraigada na cultura dessas indústrias, estava sendo atacada. Mas fatos que desafiam suposições tão básicas e, portanto, ameaçam o meio de vida e a autoestima das pessoas, simplesmente não são absorvidos. Nos anos 60, com o movimento pelos direitos civis explodindo no sul dos Estados Unidos, participei de um protesto diante de um mercado local que, na época, não contratava afro-americano na minha cidade natal da Califórnia.
Mas foi apenas anos depois, quando fiquei sabendo do trabalho de John Ogbo, um antropólogo nigeriano, colocado em Berkeley, que foi até uma cidade perto da minha para estudar o que ele chamava de seu sistema de castas, que me dei conta de que havia esse sistema, uma espécie de segregação de fato. Minha escola de ensino médio era toda de brancos, com alguns poucos asiáticos e hispânicos. Outra era majoritariamente de negros, com alguns hispânicos. E a terceira, uma mistura. Eu simplesmente nunca havia percebido isso até que ouvi ele falar sobre o sistema de castas. No que dizia respeito ao mercado, pude ver prontamente a parte deles na discriminação, mas estava cego para o padrão maior em que eu estava enredado, a totalidade da hierarquia social inerente aonde as pessoas moravam e iam à escola naquele tempo. A iniquidade de uma sociedade se funde ao seu pano de fundo, algo com que nos acostumamos em vez de tomarmos alguma posição. É preciso muito esforço para trazê-la de volta ao nosso foco seletivo. Esse tipo de auto-engano parece ser um traço universal da atenção. Por exemplo, quando motoristas avaliaram suas habilidades atrás do volante, cerca de 3/4 deles acreditavam ser melhores do que a média. Estranhamente, aqueles que haviam se envolvido em acidentes tinham mais probabilidade de se avaliarem como melhores motoristas do que os que não tinham registrado nenhum acidente. Mais estranho ainda, em geral, a maioria das pessoas se considera como tendo menos possibilidade de enxergar na autoavaliação do que os outros. Essas autoavaliações infladas refletem o efeito, abre aspas, melhor do que a média, fecha aspas, que foi descoberto em relação a praticamente qualquer traço positivo de competência e criatividade, a cordialidade e até honestidade. As pessoas sempre se acham melhor do que a média, numa ilusão completa da realidade. Li o relato de Kahneman em seu livro fascinante, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, num voo de Boston a Londres. Quando o avião aterrissou, falei com o passageiro sentado do outro lado do corredor que estava olhando para a capa. Ele me disse que estava pensando em ler o livro e calhou de mencionar que trabalhava como investidor para pessoas com muito dinheiro. Enquanto o avião taxiava pela pista, nos levava até o nosso portão do aeroporto de Hampton, resumi os pontos principais do livro, incluindo essa história sobre a empresa de investimentos, acrescentando que o livro parecia sugerir que a indústria em que ele trabalhava recompensava a sorte como se fosse competência. Ele disse, acha então que dando com os ombros, que agora não precisa mais ler o livro. Quando o próprio Kahneman relatou seus resultados aos gerentes financeiros, eles responderam com uma indiferença parecida. Como ele diz sobre isso de informações desconcertantes. A mente não digere bem informações desconcertantes. É necessário haver a metacognição. Nesse caso, a consciência da nossa falta de consciência, para então trazer à luz o que o grupo enterrou numa cova de indiferença ou opressão. A clareza começa por percebermos o que não notamos, e não notamos o que não notamos.